só assim. Tá muito vulnerável. Não é a forma ideal que eu gosto de gravar vídeo, mas Gabi tá lá, então tô sem meu microfone. E o microfone tá lá no escritório, então não dá pra entrar agora. Mas é o seguinte, eu queria passar algumas atualizações em relação ao que a gente tá fazendo com o Gabi. Hoje a gente definiu a nova meta. Eu vou, um pouco mais pra frente do vídeo, eu vou gravar ali no tablet. Como muita gente me deu feedback positivo ali, que gosta de ver no tablet, anotando as coisas. Eu vou gravar uma parte lá, mostrando, detalhando o que a gente pensou e como você pode montar suas próximas metas. Hoje eu acabei de subir novos anúncios referente à clínica, né? Hoje vai ser mais focado tanto na cidade quanto na região. Lá atrás, né, como se tivesse muito tempo, mas lá em maio eu conversei com o Gabi e a gente tem um evento dentro da cidade que acontece todo final de ano. E aí eu brinquei e falei, cara, se tu quiser, eu te coloco pra palestrar nesse evento esse ano ainda. Só que acabou que não é nosso foco. A gente ali conversou, né, e a gente viu que não era nosso foco realmente era estar em aumentando o faturamento. Mas aconteceu de um outro evento chamar ela, né? E como que eu passei essa certeza de que eu conseguiria fazer ela ser chamada? Com uma estratégia que eu chamo de dominação regional. O que é isso? No caso de Gabi, a gente, por ser psicologia, né? Ela tem a liberdade de atender qualquer pessoa do Brasil, do mundo, né? Se tiver um brasileiro, sei lá, na Suíça, Japão, se tiver um brasileiro no Japão e quiser ser atendido por ela, a gente consegue porque é online. Mas para clínicas que são de produtos regionais, que são de produtos que precisam ser fisicamente entregues, a gente faz um trabalho chamado dominação regional. Basicamente é fazer anúncios que não são focados em fazer venda, mas são focados em fazer a marca ser reconhecida, fazer o profissional ser reconhecido. Para esse tipo de campanha, a gente foca em levar a imagem do profissional para, assim como o nome da estratégia diz, para a região, para a cidade que ele atua e para as cidades circunvizinhas. Mas a gente chegou a um ponto onde nosso faturamento está muito positivo, como vocês podem ver em alguns vídeos que eu mostro. Nosso investimento está muito baixo, então a gente tem uma margem para trabalhar muito boa. Isso nos deu a liberdade de estar focando em poder, né? De fato, focar em estar dominando a região. Talvez essa não seja a melhor estratégia para atrair faturamento, como a gente falou lá em maio, né? A gente não focou nisso porque a gente queria apenas trazer cliente, trazer pacientes, né, que pagassem de fato, que botassem dinheiro no nosso bolso, que é o que realmente importa. Mas quando a gente está falando de construção de brand, construção de marca, é interessante que você seja reconhecido onde você está localmente. E a verdade é que Gabi tem, dos pacientes que ela tem, muito poucos são da cidade. Então, atingir o nível de faturamento que a gente está, que obviamente não é lá essas coisas, mas é algo confortável comparado aos nossos custos, nos possibilita a antecipar essa estratégia. Algo que poderia ser feito daqui a alguns anos até, possibilita fazer nesses 3 meses agora que vai completar ainda. Isso porque, claro, a gente não vai focar nossa verba nisso, a gente vai pegar uma pequena parte da verba para estar colocando nisso, e pode trazer muito retorno de marca. Eu estou aqui agora em frente ao computador e eu estou de fato construindo uma planilha para mostrar um pouco dessa construção de como foi, né? E também vou começar a gravar alguns criativos para a assessoria, para estar captando clientes. Então vocês também vão acompanhar isso aqui nos vídeos do YouTube e conto com a inscrição, o like e o compartilhamento de vocês, beleza? Seguinte, galera, finalizei aqui um pouco, né, do dia de trabalho. Vou agora para uma reunião com um amigo meu que é empresário, ele é franqueado da Comum, ele tem uma das maiores redes da Comum. E se você assistiu o último vlog, eu acabei falando, né, que eu tinha já uma reunião marcada com ele e acabou não acontecendo por conta da inauguração lá da Natália. Vamos lá, vou tentar gravar um pouquinho, acho que não vou postar nada em relação a áudio, né, mas vou mostrar ali um momento. Então, é isso. Espero também, eu tô com algumas ideias para estar fazendo outros quadros aqui, né? Já foi o do desafio, já completou o desafio. Vou estar trazendo novos desafios agora com as novas metas que vão sair ainda nesse vídeo. E eu quero trazer um quadro, me dizer o que vocês acham, visitando algumas empresas de amigos meus, parceiros ou até clientes mesmo, trazendo algum insight, algum bate-papo que outros empreendedores, outros empresários podem trazer. Deixa nos comentários o que você acha, o que você pensa sobre isso, se é uma ideia boa, se é válido, se não. Mas enfim, vamos lá.
Espera aí que o seu cliente acabou de mandar uma mensagem aqui, vou enviar um áudio para ele. Então, pessoal, tive uma pequena mudança de estratégia dentro dessa mudança de metas. O que acontece? Como a gente é muito novo ainda, são 3 meses, vai completar ainda 3 meses, né? E eu fechei o mês antes, né? Pra ficar tudo certo, começar no dia 1º e tal. Mas na realidade, se não me engano, é do dia 16. A partir do dia 16 dos 8 que completa os 3 meses, né? Então a gente tem mais de 2 semanas ainda pela frente. Mas enfim, não é sobre isso que eu queria falar. Como a gente é uma empresa muito nova ainda, eu poderia simplesmente usar uma metodologia para estar tá renovando as metas, na realidade. E como seria? Eu faria basicamente o cálculo de o quanto a gente investiu para quanto a gente precisou retornar. E veria o quanto a gente estaria disposto a investir dessa vez para ver quanto a gente poderia faturar. E aí essa meta, esse número seria a nossa meta. Basicamente seria isso. Mas aconteceu algo diferente esse último mês que eu queria compartilhar com vocês. Em um dos últimos vídeos eu mostrei o nosso recorde de faturamento, né, que foi chegar a 10 mil reais em um único mês. Só que na verdade a gente chegou a quase 15. Foi 14,9, eu acho. E o que isso me mostrou? Mostrou que a gente tem um potencial maior do que eu imaginava. Eu pensei que com a estrutura que a gente tem hoje, a gente chegaria ali no máximo aos 10 mil. E tudo bem. E aí a gente começaria a pensar em investir mais na parte dos anúncios para vir uma demanda maior. Mas eu percebi que o nosso problema não é a demanda, na verdade é a parte comercial. E aí foi no momento que a gente contratou a Sofia, que ela vai estar encarregada dessa parte comercial. Então não tem uma necessidade da gente aumentar o investimento agora. Principalmente que a gente está numa fase que eu vou gostar de chamar de laboratório. Que é onde a gente vai testar, vai analisar, ver o teto que a gente consegue chegar, onde a gente não consegue chegar. Mas claro, isso porque os primeiros meses foram muito positivos pra gente. Nos deu uma margem muito confortável pra gente estar trabalhando. Se fosse o seu caso, no caso de você não estar, tô os 3 meses, está positivo, mas não tá muito legal. Aí eu recomendaria que você fizesse isso. Pegava o montante que você investiu na parte de marketing, na parte de aquisição de clientes, dividiria pelo seu faturamento e pela quantidade de clientes. Assim você conseguiria descobrir seu CAC, o custo por aquisição de clientes. Disso aí você definiria uma próxima meta. Você fala, cara, beleza, se a cada 30 reais eu consigo fechar um cliente, eu vou começar a investir. E eu tô investindo 30 reais por dia, tô fechando um cliente por dia, eu vou começar a investir 90 reais. Vamos ver agora o que acontece. Então, a tendência é que o CAC acabe até diminuindo, se você souber usar da forma certa. No nosso caso, como a gente está aí, como eu falei, em fase de laboratório, e tem sido muito positivo para a gente está com um ROAS muito alto, está com uma margem muito confortável, eu tô me dando o luxo de não investir mais, da gente aguentar um pouco o dinheiro. É claro, né? Sejam prudentes em relação ao investimento de vocês. Não quer dizer que a gente vai gastar esse dinheiro tá em caixa, tá separado. Dito isso, esse mês, como a gente bateu essa meta, a gente definiu as próximas metas mensais de 15 mil reais. Meta do trimestral será
50 mil reais. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Todo mês tem que bater 15, mas ao final desses 3 meses tem que bater um pouco a mais. Porque aí nos motiva a continuar trabalhando, ainda que a meta já tenha batido. A meta do mês. Então a gente bateu a meta, só que a gente tem que buscar mais ali um dinheiro para que no final a soma dê um pouco a mais do que apenas os 15, né? Porque 15 mais 15 mais 15 vai dar 45. Então eu boto 5 mil a mais ali para dar 50. E aí todo mês a gente tem que buscar um pouco além. E a forma com que a gente definiu isso, que a gente vai conseguir bater essa meta, é implementando novas ações comerciais. Então a gente vai ter novos produtos. A gente chamou mais uma psicóloga para estar trabalhando com a gente. Também um outro produto, né? A gente vai montar um grupo terapêutico também. E vai ter a Sofia que vai estar cuidando dessa parte comercial. Então é isso. Eu falei que ia pegar o tablet, mas a gente já tá em um outro dia aqui. Acabei de deixar a Gabi na clínica. Então vai precisar deixar para depois. Mas eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Como eu falo sempre, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Valeu!